Meus amados, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez mantendo contato com vós outros através deste vídeo. Pretendemos repassar para os irmãos, principalmente aqueles que são alunos, os alunos da FAESP, Núcleo São José dos Campos, mais uma porção da matéria que nós estávamos estudando quando aconteceu a paralisação contra a nossa vontade. Mas eu creio que com muita brevidade estaremos recomeçando. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Emanuel Barbosa Martins, pela oportunidade que ele tem nos dado, tem nos concedido, a sua família, a mesa diretora, a nossa igreja aqui em São José dos Campos. Ao meu amigo, meu companheiro, o pastor Jailson, diretor administrativo do núcleo da FAESP, aqui em São José dos Campos. Ao secretário, irmão Edilon, meu abraço fraternal. Estamos com muita saudade, mas eu creio que vai passar. Logo, logo, tudo vai voltar às normalidades. Ao professor, pastor e mestre, filósofo, professor Carlos Nelson, que estava ministrando a matéria homilética, a ciência, a arte de preparar e pregar sermãos. A todos vocês, meu abraço fraternal. Que Deus em Cristo vos abençoe. E a todos os alunos, os nossos alunos. Muito bem. Mas o assunto está exarado no nosso livro, o nosso livro-texto. É livro da CPAD, adaptado para o nosso curso de teologia. É o nosso núcleo básico, que ora estamos administrando, trabalhando na parte pedagógica. Muito bem. E vamos tentar transmitir mais uma porção. É apenas uma conversa, um diálogo informativo, informativo do assunto que nós estávamos estudando. Muito bem. Na página 63, a letra B, nós temos uma afirmação do grupo, o grupo, os seguidores de Ellen White, os adventistas do sétimo dia. Temos essa afirmação: a lei nunca foi revogada. Então nós vamos refutar este e outros pontos que está didaticamente distribuído no nosso livro-texto. Muito bem, a lei nunca foi revogada. Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crer. Subtende-se que todos os que ainda não foram justificados por Cristo estão sob a lei. A verdade, meus amados, é que Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. No mínimo, nós temos 3 escolas de interpretações neste texto. 3 escolas. E nós precisamos verdadeiramente estudar, averiguar essas escolas de interpretações para ver qual a que mais se aproxima do nosso conceito, daquilo que verdadeiramente a Bíblia diz. Que muitos problemas que surgem por aí é que querem que a Bíblia tenha dito sem que a Bíblia não está dizendo, não está falando aquilo, e as pessoas querem que ela tenha dito. O problema não está no que a Bíblia diz, o problema está no que a Bíblia não diz, e as pessoas fazem lá alguns arranjos, algumas adaptações. Então, neste versículo, nós temos 3
escolas de interpretações nesse texto. A primeira escola de interpretação diz o seguinte: Cristo seria o alvo da lei, ou seja, a finalidade da lei é Cristo para poder tornar o homem justo. Queridos, neste sentido, a lei se posiciona como o mestre-escola do homem. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Paulo diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Agora, escute isto. Se você isolar este versículo do contexto, dá até para entender ou pensar como os adventistas. Este é o conceito dos adventistas. Que quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, ele diz que o fim ali é a finalidade da lei. É Cristo. Lendo esse texto aqui, que nós lemos, Gálatas 3, 24, aí dá para imaginar como os adventistas. Porém, queridos, o termo aio vem do original grego pedagogo, ou seja, escravo tutor. Era uma espécie de curador de uma criança que detinha a criança por conta da ocupação de seus pais e nada mais. Quer dizer, nós éramos detidos pela lei. Porém, não esqueça, o contexto define o texto. Não despreze o contexto. O contexto define o texto. O versículo anterior e o versículo posterior é importante ser observado dentro do contexto. No versículo 23 de Gálatas, capítulo 3, Paulo vai nos dizer: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. O versículo posterior, que é o versículo 25 do capítulo 3, Paulo vai nos dizer: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Isto quer dizer que havia um aio nos detendo, nos imobilizando. Estávamos guardados pela lei, impossibilitados pela lei. Uma disparidade muito grande entre a santidade e a justiça de Deus e o homem pecador. Nós não tínhamos nenhuma outra alternativa. Observe o versículo. A fé veio, ou seja, a fé produzida pelo ouvir a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela nos conduziu, está vendo aí? Nos conduziu a Cristo, e não a lei. A lei, ela nos enclausurou, nós estávamos enclausurados. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e não por meio da lei. A graça salva, mas quem nos leva à graça é a fé. É um trabalho que geralmente não é observado do Espírito Santo. Ele empurra o pecador para ouvir a palavra de Deus. E aí a fé é gerada e ele aceita a graça de Deus. Não a lei. Não a lei. Muito bem. A segunda escola de interpretação diz o seguinte:
Cristo foi o cumprimento da lei. Todos os ritos, todos os ritos e símbolos judaicos, todas as exigências da lei, serviu como oferta representativa. Cristo é a oferta real. Ou seja, a lei nos deixou a porta da salvação. E Cristo nos fez entrar pela porta e ponto final. Essa é uma outra interpretação, uma outra escola de interpretação. Queridos, de certo modo, todo aquele cerimonial judaico tipificava Cristo. Era sombra dos bens futuros. Até aí tudo bem. E qual o problema dessa interpretação? É que a lei nunca deixou de existir. A lei é eterna. A lei expressa a santidade de Deus. A lei expressa a justiça de Deus. Salmo 119, versículo 14. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é uma verdade. Salmo 148, verso 6. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não o ultrapassarão. Então, a lei jamais será ultrapassada. A terceira escola de interpretação Cristo pôs um ponto final na lei como meio de nos segurar. Aí sim, essa escola nós abraçamos. Cristo pôs um ponto final na lei como meio de nos segurar. Segurar como tutor, como aio, como pedagogo. Então, já que Cristo pôs um ponto final na lei, a lei não nos segura mais. Ela deixou de existir? Não, de maneira nenhuma. Ela continua existindo, porém, não impede mais o meu acesso à presença do Pai. Cristo põe um ponto final no tutor, no aio, no pedagogo. Aí Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Está vendo aí? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, o pecado já não nos empurra mais para debaixo da lei, como ele empurrava, e nos escravizava. Efésios capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: a sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Colossenses capítulo 2, versículo 14, versículo 15, Paulo diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente. A verdade, queridos, é que naqueles dias Paulo via, quando os monarcas, os generais eram derrotados nas batalhas, Paulo via eles sendo expostos publicamente, sem os seus uniformes de guerra, sendo humilhados, sendo desonrados. Paulo via tudo aquilo. Foi neste sentido que Paulo viu o Senhor decretando a nossa vitória frente ao inimigo das nossas almas, cravando-a na cruz, a cédula que pesava contra nós, pagando a nossa dívida, a justiça e a santidade de Deus. A Bíblia King James atualizada, capítulo 10, versículo 20, diz: por um novo e vivo caminho, que ele descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo. Então, agora nós podemos chegar à presença do nosso Deus. Queridos, a lei como meio de salvação era uma noção judaica, refletida nas páginas do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 7, versículo 18, diz: porque o precedente mandamento
é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7,19, o versículo seguinte, vai dizer: pois a lei a nenhuma coisa a aperfeiçoou, e desta sorte introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, o mandamento anterior foi anulado, quer dizer, perdeu a força sobre nós, né? A verdade, queridos, é que a lei ela foi acrescentada à economia divina. Depois que a justiça, mediante a fé, já estava funcionando. Tem mais isso, né? A lei foi acrescentada depois que a justiça, mediante a fé, já estava em evidência. Para seu governo, o patriarca Abraão, ele foi justificado pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Olha o que diz Paulo: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, né? Romanos 5,20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A graça superabundou. Portanto, a lei foi adicionada a fim de transmitir uma melhor compreensão sobre o pecado, sobre a nossa situação, sobre as nossas condições diante de Deus. A nossa dívida que tínhamos mediante a lei de Deus, ela foi paga, né? Hoje nós estamos totalmente libertos. Hoje nós estamos totalmente livres. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora é um advérbio de tempo. Vale para todo o tempo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora podemos nos usufruir dos recursos da graça de Deus. Escute isto. Nós temos as riquezas da graça de Deus à nossa disposição. Temos riquezas da graça de Deus e temos também riquezas da glória de Deus. As riquezas da graça de Deus nos concedem a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz: em quem temos a redenção pelo sangue, segundo as riquezas, né? A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. As riquezas da glória de Deus, obtemos a provisão. Efésios capítulo 3, versículo 16 diz: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que seja o seu espírito no homem interior. Quando nós recebemos as riquezas da graça de Deus, recebemos também as riquezas da glória de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus.